E aí pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e hoje é dia de review de quadrinho. Fazia já algum tempo que eu não lia Hellboy, então trago para vocês aqui minha opinião sobre este volume aqui 2 do Histórias Curtas. É um ônibus, entre aspas, né? Reúne algumas histórias aqui do Hellboy antes da história principal. Então não é um material obrigatório, tá? Mas eu vou confessar para vocês o seguinte, ele me ajudou muito. Eu nunca tinha lido Hellboy. Eu comecei pelo Hellboy e o BPDP 1952-1954. Li o Histórias Curtas volume 1. Ambos têm review aqui no canal. E agora finalizei o Histórias Curtas volume 2. Também tem para fazer o review, já está aqui do lado, o volume 1 de Hellboy. Do ônibus do Hellboy, né? Sementes da Destruição. Esse aqui podemos dizer assim que é a história principal. E como eu disse, não é obrigatório você ler estes outros ônibus que eu citei aqui. Porém, eles te dão uma imersão maior e algumas referências que você encontra neste volume 1 são melhor entendidas se você fizer antes a leitura destes materiais aqui. Como é o padrão dos ônibus de Hellboy, capa cartonada, papel couché, todo colorido, tá? Temos aqui algumas histórias bem interessantes. Depois eu vou inverter a câmera para a gente olhar na mesa o conteúdo, né, e as impressões que eu tive com relação a esse material. Então todas as histórias são ou escritas ou ordenadas, supervisionadas pelo Mike Mignola. Aqui nós temos as artes de Richard Corbin, Scott Hampton, Craig Russell, Kevin Nolan, Joshua Dysart, Jason Shaw Alexander, Dave Stewart, James Sinclair, Lovern, nossa, eu não sei falar isso, Kindzierski, Lover Kindzierski, Glenn Robbins, Pat Brosseau e Galen Showman. Temos histórias muito boas aqui. Tem referência a Hércules, tem referência então à mitologia grega, a seres sobrenaturais, principalmente vampiros. O Mike Mignola estava passando aqui por uma fase, né, que ele gostava muito de escrever sobre estes seres. Infelizmente a minha edição veio com um problema bem sério. Eu mostrarei para vocês depois mais de perto. Talvez consiga mostrar agora um pouquinho. Mas olha só, deixa eu ver se aparece. Olha só, tá vendo o meu olho ali? Cara, começou a descolar tudo logo no início da leitura. Então infelizmente veio com um problema de colagem. Olha só como é que dá para ver aqui a parte da costura, né? Infelizmente esse material aqui não resiste a uma ou duas releituras. Entrei em contato com o pessoal do saque e me disseram que já enviaram uma outra cópia. Espero que não venha com o mesmo problema como foi no caso anterior do Praga dos Sapos volume 1. De qualquer forma, eu pesquisei, né, procurei comentários das pessoas no site da Amazon, procurei em vídeos e parece que eu fui o sorteado da vez em um volume com um volume defeituoso. Bom, dito isto, vamos olhar esse material aqui mais de perto antes que ele descole todo. E aí eu aproveitarei para fazer comentários, a minha opinião sobre este material aqui fantástico do Mike Mignola. Bom, gente, então esse aqui é o material de Hellboy volume 2, histórias curtas. A capa, a parte de trás. Vou mostrar para vocês a lombada. E como eu disse, o material, por enquanto, ele está ok, coladinho aqui. Mas depois que eu terminar de passar as páginas, vocês poderão notar com uma maior facilidade os problemas físicos que temos aqui nessa edição. Então são várias histórias contidas aqui. Algumas são muito boas, outras não chegam a ser ruins, mas não são tão interessantes, por assim dizer. Todas as histórias aqui são escritas pelo Mike Mignola e a grande maioria também tem a arte do Mignola. São algumas exceções que nós temos aqui. Por exemplo, O Sono dos Mortos-Vivos já tem a arte do Scott Hampton. O Vampiro de Praga com a arte do Craig Russell.
A Noiva Demônio, a arte do Richard Corben e assim por diante. Vamos lá, essa primeira história aqui, ela é muito boa e fala basicamente sobre o Hércules da mitologia grega. Ele sobreviveu até a época desta história aqui e foi no ano de 1961 lá no Alasca. E o Hellboy vai até lá justamente porque um amigo do Hércules liga para o BPDP e afirma que uma hidra apareceu logo após a morte deste homem. Cara, isso aqui é uma piração total. Tem toda uma simbologia que o Mignola traz aqui para a história do Hellboy. Ela é bem curtinha mesmo, mas nem por isso ela deixa de ser boa. Aqui, a Feiticeira Troll. Essa história me comoveu, ela se passa na Noruega e é um relato sobre duas irmãs, uma muito bonita e a outra que nasceu, digamos assim, como a própria história relata aqui, a característica dela como horrenda. Tanto que os próprios pais pensam em sacrificá-la, olha que maluquice. Mas o amor entre as duas irmãs é tão forte que isso seria impossível, né, separá-las. Entretanto, em uma noite, a irmã horrenda sai para enfrentar uns trolls que estavam festejando ao redor da vila e a irmã bonita é morta, de certa forma, por culpa dela. Então, anos depois desse acontecimento, o Hellboy vai até lá e encontra essa irmã idosa já e ela lhe dá uma colher de pau para vencer os trolls que estão causando danos em uma vila próxima. Eu confesso que eu não entendi muito bem o final dessa história aqui. Eu juro, assim, para mim ela ficou muito em aberto a interpretação. Pelo menos eu achei isso. Mas, repito, outra história sensacional criada. Temos também um confronto com a Baba Yaga. A Baba Yaga aparecerá depois lá no Sementes da Destruição. Ela tem um papel importante dentro da história principal do Hellboy. Aqui o Hellboy dá um pau nela, né? Acerta um tiro na cabeça, no olho, melhor dizendo, da Baba Yaga. E ela com isso perde um pouco da essência dela e deixa este plano terreno. Obviamente que haverão consequências catastróficas para a população local. É uma história que se passa em 1964. O Sono dos Mortos-Vivos é o mais longo aqui deste ônibus, o conto com mais páginas. São quase 50 no total e ele é muito bom. Eu sei que estou sendo redundante, talvez bastante chato, né? Falando, esse conto é bom, esse conto é bom, esse conto é bom. Mas é porque o material que o Mignola faz e a arte que nós encontramos aqui, pelo menos são do meu agrado. E o legal de você ler o Mike Mignola é que não dá para ter certeza do que você irá encontrar ao virar a página. Então aqui o Hellboy acaba levando, desta vez ele, uma surra. É aquele tipo de conto que o nosso protagonista não vence o principal desafio imposto a ele, mas ainda assim as coisas se resolvem ao natural. Assim, esse conto aqui obviamente é sobre vampiros e se passa na Inglaterra no ano de 1966. Existem aqui nesta obra mais alguns contos sobre vampiros. Parece que o Mignola passou por uma fase em que ele achou interessante explorar esse tipo de personagem dentro do universo de Hellboy. Muito bem, agora avançando um pouquinho aqui na história, nós chegamos exatamente no ponto que eu queria, que é o da Noiva Demônio. O Hellboy vai à França investigar o sumiço de uma jovem norte-americana. Ele encontra ela no meio de um ritual de um grupo demoníaco. E aí o Hellboy precisará enfrentar o Asmodeus. E relata aqui na história que esse demônio perseguiu cavaleiros que participaram da Guerra Santa até a França. É uma história interessante, prendeu a minha atenção. Não darei mais detalhes para não estragar a leitura de quem ainda não conhece esta história aqui. Tem uma reviravolta também no final que é muito boa. Mais pra frente, se você gosta de pirata, tem história de pirata aqui também. E não é qualquer pirata, né? É uma história legal que foi usado aqui o personagem do Barba Negra. Nós temos aqui uma curta e quase insignificante participação
do Abe Sapien, que mais uma vez serve de ouvinte, assim como aquelas histórias que nós lemos no ônibus de Hellboy e o BPDP 1952 a 1954. Bom, tem muitas outras histórias aqui legais que ocorrem um pouco antes dos eventos contidos no primeiro ônibus do Hellboy, que é Os Sementes da Destruição. Entretanto, um que chamou muito a minha atenção e que suscitou em mim diversas teorias a respeito, lembrando que eu ainda não conheço na totalidade a obra do universo do Hellboy construído pelo Mike Mignola, então eu sou um leitor novo com relação a este quadrinho e este conto aqui, que é chamada de uma coma, é a última história contida neste ônibus e narra uma aventura maluca do Hellboy em um tempo passado pela África, em que ele derrota durante essas aventuras muitos demônios. Bom, na verdade essa parte de demônios é um chute meu, tá? Na verdade eles são chamados aqui de gigantes e que tem uma reviravolta no final sensacional. Claro que eu não contarei aqui para evitar spoilers, mas digamos assim que o último monstro que o Hellboy enfrenta nesta história me parece que é um personagem muito importante relacionado ao destino que o Hellboy carrega em suas costas, afinal ele é o arauto da perdição. Tá, ele enfrenta um dragão gigantesco, não irei falar o nome desse dragão justamente para não estragar a leitura de quem não conhece. Essa história, como eu disse, ela se passa antes da Segunda Guerra Mundial, que todos vocês devem conhecer e que marca o ressurgimento do Hellboy como um protagonista no nosso plano terreno. Tem uma parte também aqui que eu considerei bastante repulsiva, tá? Que o Hellboy, de certa forma, ele faz uma amizade aí com os gigantes e ele captura e guarda em uma bolsa, e o destino que eles têm, infelizmente, não é dos melhores. Enfim, terminei a leitura e agora vou mostrar para vocês a situação de como fica a capa aqui. Olha, ela fica toda descolada, cara. Ela solta. Isso aqui vai arrebentar logo logo. Ainda bem que o pessoal do saque lá na Mitos já enviou para mim um volume em substituição. Dessa vez que eu acho que ele não vai nem fechar mais. Desta vez não tem mais conserto. Não adianta mais, a cola não está mais pegando aqui. Enfim, vou usar isso aqui para, sei lá, fazer alguma arte com este material aqui do Hellboy. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você me acompanhou até o final, meu muito obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais.